caía das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu o que o anjo disse. Foi tua capa e vem comigo. Ele acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo no meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda vara
Mateus 16. Acho que o microfone está meio esquisito, porque não dá para escutar direito o que ele fala. Mas eu também estou de máscara aí, parece que... tem que falar mais alto, viu, Pedro? É gritado agora. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: o povo diz que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é o Elias que voltou, outros falam que o Senhor é Jeremias, ou algum lá dos profetas. Jesus perguntou: mas eu quero saber de vocês, e vocês, quem dizem que eu sou? Porque o povo fala as coisas mesmo. Quem dizem que eu sou? Pedro então tomou a palavra e disse: o Senhor é o Messias, é o Filho de Deus vivo. E Jesus então disse para ele: você é abençoado, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas sim o meu Pai que está no céu. Também eu digo para você: quem é você? Você diz que ele fala quem é Jesus. Agora, quem é você? Você, diz Jesus, você é Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do céu não prevalecerão contra ela. Darei para você as chaves do reino. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar da terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Podemos citar. Então, neste dia bonito, a celebração em memória de Pedro e de Paulo, dois apóstolos, fundamentos do alicerce da igreja, apóstolos legítimos, bispos legítimos, né? Na fase da organização da igreja, Pedro se tornou bispo de Antioquia, depois em Roma. São legítimos, não são falsos bispos, falsos padres, falso leigo, legítimo. Bom, essa celebração que nós estamos fazendo hoje já acontecia no ano 354 depois de Cristo, portanto, no século IV. Já acontecia, já existia essa celebração. Século IV é tempo pra caramba. Todo mundo então combinava, se reuniam na colina do Vaticano, colina Vaticana, onde está hoje o Vaticano, era uma colina, se reunia na colina Vaticana, onde Pedro tinha sido crucificado, para relembrar. A celebração é se relembrar a vida dele, a fé dele, relembrar as palavras de Jesus. A celebração era muito simples, era isso, fazer uma celebração anual. Bom, Mateus, que é um evangelista que vive numa comunidade em crise, Mateus 16, 17 são capítulos de Mateus que tratam de um assunto muito delicado, que é o assunto da liderança. Quem manda? É um assunto delicado, muitíssimo delicado, que até hoje dá problema para nós isso. Até hoje. É memorável e histórica a clareza do Pedro sobre quem é Jesus, sobre a identidade de Jesus, da sua caminhada espiritual. Isso foi muito importante.
o Pai ter revelado para Pedro que Jesus é o Filho. Não foi milagre que Jesus fez, não foi nada daquelas coisas, que aquilo não convencia Pedro e o Tiago e o João. Mas o fato de Deus falar diretamente com Pedro é muito importante. Para Pedro isso é mais importante que as coisas. E ele então revela quem é Jesus. Aqui tem um exemplo de Mateus que fala, né? O povo é povo. O povo fala qualquer coisa, né? O povo diz qualquer coisa. Mas a gente não pode falar qualquer coisa. Tem que ter qualidade, né? Qualidade. Bom, Pedro era de Betsaida, Mar da Galileia, nasceu lá, de onde tinha nascido outros 2 apóstolos também, o Filipe e o André. O André é o irmão do Pedro. E sabemos que Pedro era galileu. O sotaque dele era galileu fortíssimo, que já provocava uma confusão na Judéia. Sabemos também que ele fazia parte de uma associação de pescadores. Ele era pescador. E o Filipe, o André também, os outros. Então, o Zebedeu, que era o cara mais rico, ele tinha uma barca. Então, eles fizeram uma espécie de associação, se juntaram, todos eles, o Tiago e o João do Zebedeu, mais o Pedro, o Filipe e o André, se juntaram. E vamos pescar juntos, vamos dividir o lucro, né? Depois, a gente vende os peixes, divide o lucro, para sobreviver. A gente sabe que era assim. Pedro, como a maioria do povo, tinha fé, claro. No conteúdo dessa fé estava a expectativa da intervenção de Deus. Pedro não se conformava com a pobreza, com a miséria, com aquela situação terrível, de submissão do povo. E ele se agarrava nessa esperança. Nós não temos força para mudar nada. Quem vai mudar é Deus. Deus vai voltar, vai agir, vai acabar com a raça de todo mundo e ponto final. Aí ele acredita nisso. Vai acabar com a injustiça, acabar com a pobreza, acabar com essas coisas todas que a gente conhece até hoje. Exploração. Aí é que vem, ouvindo falar de João Batista, porque João Batista foi... Ouvindo Pedro falar de João Batista, motivado pelo desejo da vinda do Messias interventor, Pedro vai no deserto. Leva os outros também, alguns, vai para o deserto, ouvir João Batista. Porque a pregação do João Batista era nesse sentido também. Então Pedro vai lá, vai conviver lá. E vocês sabem, calhou de Jesus ir lá também. É João Batista que apresenta Jesus para Pedro, porque Pedro estava lá. É João Batista que apresenta Jesus para Pedro, Filipe e André, como narra o Evangelho de São João, capítulo 1, 35, versículo 35. Quando Jesus é batizado, Jesus se volta para todos aí, Pedro está lá no meio. E ele fala assim, vocês não têm que me seguir, não, vocês têm que seguir esse daí. Esse é o Cordeiro de Deus, ele que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias enviado pelo Pai. Não sou eu, é ele. Vocês têm que seguir. Então, João Batista apresenta o Pedro para Jesus. E é lógico, a partir daí, então, eles começam a andar com Jesus. Mas Jesus ainda não tinha chamado Pedro ainda. Ele estava junto, andava junto, de longe, como João Batista havia mandado. Chega a hora do chamado, né? Que Jesus realmente chama eles para serem o grupo mesmo de Jesus. Foram os primeiros chamados. Pedro, Tiago e João. Os primeiros. André depois. Jesus tenta seguir a lei. A lei dizia, todo mestre tem que ter 5 discípulos só, não mais do que 5.
Mas não deu certo, porque Jesus extrapolou, acabou tendo 12. A lei de Moisés falava, a Márcia catequista tem que ter 5, ele é catequista tem que ter 5, ele tem que ter 5. Era assim na lei antiga. Jesus extrapolou. Jesus tentou seguir a lei, mas não deu certo. Formou os 12. E vocês sabem que depois dos 12 viraram 72. Inconcebível na lei de Moisés isso. Uma pessoa formar grupos de base com essa gente, que esse mundo era de gente. Eles achavam absurdo. Como a gente sabe, a impulsividade, a ingenuidade, mas a honestidade são as marcas de Pedro. Pedro, Tiago e João. No início do itinerário que faz com Jesus. Os três é os que mais recebem bronca de Jesus. Pedro, Tiago e João. Os que mais recebem muita bronca. Porque eles tinham uma personalidade assim, ao mesmo tempo que era impulsivo, ao mesmo tempo era ingênuo, ao mesmo tempo era honesto, ao mesmo tempo era inteligente. E Jesus ficava bravo com isso. Não pode ser assim, você tem que ter equilíbrio na vida, tudo. O problema é o seguinte, esses três não aguentavam ver Jesus sendo humilhado, zombado. E a vida de Jesus foi isso. Domingo passado, né, Marcia? A gente viu os samaritanos tirando uma com a cara dele. Os três samaritanos tirando uma com a cara de Jesus. 3. Tirando uma com a cara de Jesus. Eu vou atrás de você. Eu já queria fazer aquelas gracinhas, né? Aquela coisa. Zombando de Jesus. Eles não aguentavam essas coisas. Jesus agia com equilíbrio, Jesus era uma pessoa equilibrada, graças a Deus. Mas eles não aguentavam. E eles então agiam às vezes, você viu no domingo passado, né? Eles zombando, o Tiago levantou e o João falou assim, Jesus, não, o senhor quer que a gente reza para cair um raio na cabeça deles? Agora a gente reza. Para expressar essa indignação. Aí ele falava, não, você está doido? Para que você vai ficar discutindo bobagem? Larga a mão. Não é para discutir assim, né? Evitar choque desnecessário, né? Jesus falava. Sempre Jesus agiu assim. Era diligente. Eles não aguentavam isso, né? A humilhação que Jesus passava. Pedro participou de perto e de longe dos mais importantes momentos da vida de Jesus. Mesmo assim, para ele, era muito difícil avançar, era muito difícil abandonar aquele conceito lá antigo dele, que Deus era um monstro, né? Que Deus era um monstro, Deus vem acabar com a sua raça, Deus vem para acabar com a raça, né? É o Deus que o Noé acredita, né? Deus é um monstro, carrasco, uma coisa que vem para acabar, matar todo mundo, tacar fogo e tudo, uma coisa assim, um absurdo. E é difícil você abandonar isso, né? Essa concepção, cada descrença, né, que a gente vai ter no mundo, é difícil. Então Pedro, para ele foi muito difícil fazer isso, avançar em águas mais profundas, que Lucas chama de águas mais profundas, dar um passo maior na vida, acreditar, crer, lançar as redes em águas mais profundas. Pedro sempre sonhou com esse tipo de Deus, com esse tipo de Messias, esse Messias ideológico, entendeu? Interventor, violento, ditador, esse Deus assim. Aí quando ele encontra Jesus, ele descobre, graças a João Batista, ele descobre essa autenticidade de Jesus e que Deus está presente em Jesus. É muito sofrido você ter uma ideia na cabeça que você aprendeu e depois você perceber que não é isso, nada disso. Para Pedro foi muito sofrimento mudar a cabeça, mudar a mentalidade. Nunca Pedro pensou em rejeitar Jesus. Nunca passou pela cabeça dele. E ele podia ter feito isso antes até.
por causa da decepção, né? Olha, espera um Deus que vem, acaba a casa de todo mundo, mata todo mundo, taca fogo no mundo, destrói tudo. Aí vem Jesus, com aquela carinha, aquele jeitinho, que suporta tudo, ok? Ele podia ali na hora falar, isso não é para mim, eu vou embora, isso não dá. Podia na hora. Ele não faz isso, ele não rejeita Jesus. Nem na negação depois. Ele não rejeita Jesus. Rejeitar uma coisa, negar é outra. Ele não rejeita Jesus nunca. Pedro escuta Jesus falar coisas seríssimas que machucam ele. Porque Jesus era assim, né? Quando Jesus tinha que falar as coisas, meu filho, era ali, ó, pum. Não era meia conversa, não. Meia conversa ele tinha com o povão. Mas com os apóstolos, era ali, ó, na lata. Pedro ouviu Jesus várias vezes falar para eles: vocês não querem ir embora? O que vocês estão fazendo atrás de mim? Vocês não querem ir embora também? Vocês não têm o que fazer? Fala aí São João capítulo 6. Porque quando muitos abandonavam Jesus, Jesus se voltava para os apóstolos e falava: vai vocês também, suba, vai embora. É duro você escutar isso. Pedro é um sofrimento isso, né? Escutar Jesus falar assim. Aí é Pedro que responde para Jesus, diante dessa fala de Jesus, diante do modo de Jesus, é Pedro que diz para Jesus: Senhor, mas vamos aonde? Para onde? É só o Senhor que tem palavras de vida eterna. Olha, é só o Senhor que nós cremos. A diferença, a fé do Pedro, a fé do povão, que é descartável. A fé do povão é descartável. Serve qualquer coisa. A fé do povão serve qualquer coisa. A atitude, a diferença, a qualidade da fé. Não é qualquer uma, a qualidade da fé. Então Pedro nos dá a força para a gente ir para frente. Nunca desistir de Jesus. Não. Nunca desistir de Jesus. Em meio às contradições da vida que a gente tem que enfrentar. Nunca desistir de Jesus em meio aos escândalos que tantos provocavam lá atrás da convivência com Jesus e até hoje provoca no cristianismo. Nunca desistir. Nunca. Pedro então nos ensina que sempre temos alguma coisa para aprender com Jesus. É verdade. Conviver com Jesus era fome. Eu não sei se eu aguentaria também. Conviver com Jesus ali, o Jesus histórico, mas eu não sei se ele conseguiria conviver. Porque, olha, é terrível. Era vida mesmo, né? Assim, em loco, né? Real, da realidade. Mas Pedro ensina isso. Sempre a gente tem alguma coisa para aprender com ele. Perseverança tem que acontecer. Tem que existir. Não desistir de Jesus. Não desistir da comunidade. Não desistir da igreja. Não há fim na caminhada espiritual, na fé cristã, quando a fé ela se torna uma fé aberta, uma fé que permite que Jesus revele o caminho. Mente aberta, coração que crê. Enfrentar os tempos sem perder a fé. Enfrentar os tempos sem bagunçar com a doutrina cristã, sem bagunçar com a doutrina católica. Essas coisas que acontecem no mundo de hoje, padre, agora é pastor, não metido nessas coisas. Olha, gente, isso daí, o mais grave de tudo isso, sabe o que é? Lamear, jogar lama no cristianismo, jogar lama nele, Jesus. Isso é o mais grave. Não afeta a gente, assim pessoalmente não, mas o mais grave é que na história do cristianismo
as pessoas vão participando desses escândalos e vão jogando pedra nele. É nele que joga pedra. É nele, no cristianismo, que joga pedra. Joga pedra Jesus crucificado. Isso é o mais grave de tudo. Isso é o mais grave. Para isso não tem perdão na Bíblia. Jesus fala isso e Paulo fala também. Isso não tem perdão não, vai tudo para o inferno. Essa gente não tem medo do inferno. Essa gente não tem medo. Eles são do inferno, querem ir para o inferno, querem levar os outros para o inferno. Terrível. Então, mente aberta, coração que crê, amadurecido na fé, da experiência de liderança que ele teve, das comunidades, que Pedro formou comunidades também após a Páscoa. Ele escreve as 2 cartas também. Torna-se bispo de Antioquia, depois bispo de Roma, onde mais tarde ele vai iniciar aquilo que se chama da doutrina de primado petrino, a primazia de Pedro, ou seja, o conselho do mais velho, o mais velho, que é bíblico isso, o conselho do mais velho, vai se tornar o Papa, depois vamos chamar de Papa isso, né? Por isso que tem a visita de Límina, é um costume. 5 anos, os bispos todos de cada região do Brasil, vai para Roma, faz a visita, conversa. Na minha diocese tem isso, tem aquilo, tem problema disso, tem aquilo. E escuta os conselhos. Ouvir o conselho mais velho. Né? É o primado petrino. O nosso Papa o Papa Francisco, ele é meio Pedro e é meio Paulo ao mesmo tempo, né? Às vezes já repararam a atitude dele, né? Sempre nessa conversa. Esse Papa aí é Pedro ou é Paulo? Ele é os dois. O João Paulo II era Pedro ou Paulo? Eram os dois. O João Paulo II nunca ficou enfiado dentro do Vaticano, sabe? Viajar para todo lugar do mundo, reunir as pessoas, via as pessoas, né? Conversava com as pessoas. É Paulo, né? Um pouco meio... É sempre assim. Então Pedro nos deixou grandes ensinamentos. Se encontrou com Jesus em Roma, na crucificação. O caminho de Paulo é contrário. O caminho de Paulo. Paulo nasceu em Tarso, dizem, na Síria antiga, porque Tarso hoje pertence à Turquia. Do sul do país da Turquia. Lá antigamente era na Síria. Então, Paulo nasceu em Tarso, dizem, mas a família dele... Paulo mesmo diz isso nas cartas, a família dele e ele é judeu da tribo de Benjamim. Recebeu o nome de Saulo, porque os pais judeus queriam homenagear o rei Saul do Antigo Testamento. Nós sabemos, tem um grande historiador grego, chamado Estrabo, no século I, escreveu 17 volumes sobre o mundo, as regiões do mundo. E ele fala do Paulo, por incrível que pareça. Ele diz que Tarso era uma cidade avançadíssima para a época. Tarso era uma cidade, olha, tá lá, hein? Tarso era uma cidade que se dedicava ao estudo, à educação, à filosofia. E olha, Tarso era uma cidade que tem um sistema educacional espetacular. Nascia, já ia para a escola. Ficava com 10 anos, já ia para outro. Era assim, era um sistema e gratuito, ninguém pagava nada. Strabo escreve isso. Um sistema de educação onde todo mundo que quer vai ter acesso e boa educação. Não é porcaria, não. Filosofia, imagina os caras. Mas você imagina um cara de 10 anos discutindo filosofia. Um rapaz, uma moça de 10 anos discutindo filosofia. Discutindo. É uma coisa impressionante. Então Paulo vem desse mundo, né? O Estrabo chega a dizer o seguinte: Tarso é tão importante, é mais importante que Atenas, diz ele. Tarso é mais importante que Atenas, mais importante que Alexandria,
no Egito, que é a biblioteca, né? Tarso, então, possuía essa rede de escolas de ensino público de dar inveja. De dar inveja. Devemos copiar essas coisas, né? Tarso possuía uma população que era próspera, tinha trabalho, lógico, tinha emprego, próspera, uma população poderosa, portanto. E os historiadores afirmam ainda que os nativos dedicavam-se à educação, seja rico ou seja pobre. Não tinha esse conceito de pobre e rico em Tarso. Isso que é bonito. Todos tinham direito à educação, à leitura. Quem não queria, não queria. Depois ia submeter a qualquer coisa também. Os estrangeiros, por exemplo, não ficava muito tempo em Tarso, porque não aguenta, né? Mas a questão é a seguinte: os pais de Paulo, que eram nascidos em Giscala, né, na Judéia, por isso que está a confusão. Alguns historiadores dizem que Paulo nasceu em Tarso, outros dizem que ele nasceu já em Giscala, né, na Judéia. E quando Roma invade a Palestina, do ano 63 a.C., a família muda para Tarso, vai viver em Tarso, na Síria, longe do mal, né? E os seus pais então se tornam refugiados. Paulo se tornou, em tese, refugiado. Vão para Tarso. Os pais de Paulo pagam uma fortuna para ele estudar. Além da educação em Tarso ser espetacular, ser excelente, os pais de Paulo gastam uma fortuna para ele estudar. Gastam muito dinheiro. Podiam. Eles não se contentam com aquela educação de Tarso ali. Eles querem uma coisa melhor, a coisa da fé. Então o que eles fazem? Eles pegam Paulo, adolescente, e levam ele para Jerusalém, morar no templo de Jerusalém e conviver com o maior mestre do judaísmo daquele tempo, Gamaliel. Um homem equilibrado, idoso, né? Gamaliel. Claro que tudo isso vai afetar o Paulo depois da sua convivência. Você imagina um rapaz adolescente, sai da família, vai viver em Jerusalém, morar com um bando de velho, que é velho. Gamaliel era velho, todo mundo ali que entendia de Bíblia, que entendia as coisas, tudo velho, caiu nos pedaços, as barbonas, até o joelho. Você imagina um cara adolescente conviver, onde você tem regras ali, ó, rígidas, regras morais, regras de disciplina, regras rígidas. Isso afeta o Paulo, né? Vai afetar ele depois, evidentemente. E ele vai ter essa questão, né, da convivência da família. A família vem uma vez por ano, na Páscoa, em Jerusalém. Essas coisas é duro para um rapaz, um jovem, uma criança, adolescente. Ficar longe do pai, do convívio do pai, da mãe, né? Isso não é fácil, não. Então, isso tudo entra um turbilhão assim na cabeça do Paulo depois. E ele descobre que vai exigir dele aquilo que Jesus falou. A exigência de Jesus, né? Renunciar a si mesmo. Como a gente tem que renunciar a si mesmo. E ele fez isso de todos os jeitos. O que salvou Paulo, vamos dizer assim, foi a ida dele para Damasco. Fariseu formado, olhando para os cristãos como inimigos da religião judaica, ele monta um grupo e vai para Damasco com uma carta do sumo sacerdote para exterminar a comunidade cristã de Damasco. E no caminho acontece o encontro com Cristo ressuscitado. Isso salvou ele, na verdade. Salvou ele de ser assassino, homicida, salvou ele de ser blasfemo, salvou ele de tudo. O encontro com o ressuscitado no caminho de Damasco
trouxe para ele uma coisa que ele não tinha, o equilíbrio, enxergar as coisas direito. Ele fica cego, o engraçado é que ele fica cego no encontro com Jesus. E Jesus não briga com Paulo lá não. Jesus acusa Paulo. A conversa com Jesus ressuscitado não é conversinha de comadre não, comadre e compadre não. Jesus acusa Paulo. Por que você está me perseguindo? Por que você quer destruir a igreja? Por que você quer matar as pessoas? Por que você é isso, por ser aquilo? Paulo escuta tudo, pensa, isso tudo é o processo de conversa dele. Pensa e escuta o conselho de Jesus. Você está indo para Damasco. Lá em Damasco tem a comunidadezinha que você ia destruir, que você ia matar as pessoas. Naquela comunidadezinha tem um homem chamado Ananias. Estou falando com ele agora. Porque Jesus falava de um tempo. Falava com ele lá. Você vai lá e procura o Ananias. Ele foi no caminho. Aquele caminho, minha gente, aquele caminho é duro. É remoer tudo aquilo, tem que remoer. Cego, não enxerga nada. Remoer tudo aquilo, pensar aquilo tudo. É um ato penitencial aquilo é um ato penitencial. É chegar à conclusão de que a vida está perdida para ele. Não tem salvação. Chega, não dá. Imagina Paulo, eu que sou um especialista de Bíblia, um cara que lê Bíblia, um cara que entende Bíblia, que entende os mandamentos, como é que eu vou pensar em quebrar o 5º mandamento? Isso é uma tortura para a pessoa, é uma tortura, é culpa. É ato penitencial para aquele caminho que ele faz. Sofrimento muito grande que ele vai carregar com ele. E quando ele chega na comunidade que ele ia destruir, ele é recebido por Ananias. Ananias olha para Paulo e chama Paulo de irmão. Acabou com Paulo isso. Isso acabou com ele. Porque ele é inimigo, eu sou inimigo. Eu vim aqui, eu ia vir aqui para acabar com vocês. E Ananias chama ele de irmão. E fala para ele, Jesus conversou comigo também. E disse que você tem uma grande missão na igreja. Então, de fato isso aconteceu. O sofrimento dele na fé desse ato penitencial, aí vem tudo, vem tudo. Vem o pai, vem a mãe, aí culpa o pai, culpa a mãe, porque me mandaram de Tarso para Jerusalém, não cheguei, aí vai tudo. As coisas que vocês sabem, né? Quando a gente está vivendo uma vida, um ato penitencial, a gente é assim mesmo. A gente vai culpando os outros, a gente vai se culpando, é uma coisa terrível. Essa falta dela na hora certa, por que minha mãe não estava lá, porque meu pai não estava, porque aquela coisa, aquelas cobranças terríveis. Isso foi o caminho para Damasco para o Paulo. Não foi a conversão, uma metanoia em grego, né? Uma mudança profunda interior, mas que passou por isso. E ele vai, é recebido pela comunidade pobrezinha, né, de Damasco. E ele, então, vai ser acolhido na comunidade, vai receber o batismo. Você lê o texto, a hora que ele chega, Ananias o recebe, trata ele como irmão, não é uma acolhida de bom dia, boa tarde. Oi, você está bem? Como você está bonito? Ai, que lindo. Esse povo que fica na porta da igreja, sabe? Ai, não é isso não, é outro tipo de acolhida. É você receber uma pessoa que você sabe que era um inimigo seu. É outro tipo de acolhida. Pra vocês terem uma ideia, na Divina Comédia, Dante Alighieri, que é o pai da literatura italiana, chama Paulo de vaso da eleição.
Ou seja, uma pessoa escolhida diretamente por Jesus. E é engraçado que Lucas toca nesse assunto também. Lucas fala que, no Atos dos Apóstolos, né? Fala disso, trata Paulo assim também. O escolhido, ele é o escolhido por Jesus, né? E o próprio Paulo vai falar sobre isso na segunda carta aos Coríntios, né? Sobre a fragilidade da vida, né? Ele vai falar sobre isso, né? Como a gente é frágil. Mesmo escolhido por Deus, a gente é muito frágil. Ele vai falar sobre isso, né? Nós somos todos vasos de argila. Todos nós somos. Trazemos, diz ele, a 2 Coríntios, capítulo 4, trazemos esse tesouro, que é a fé, em vasos de argila. Para que esse incomparável poder seja de Deus e não da gente. Olha que bonito. Então, Dante Alighieri, na Divina Comédia, pega essa parte e fala sobre essa fragilidade, né? No domingo de Páscoa, a sua vida muda totalmente no caminho para Damasco, como sabemos, quando o ressuscitado o encontra. Intercepta Paulo naquele objetivo horroroso que ele ia fazer, aquela bobagem, um monte de bobagem que ele ia fazer na vida. As palavras do ressuscitado a Paulo são palavras duras, palavras de peso, palavras que questionam a razão da vida dele. E a cegueira de Paulo indica que ele precisa de luz da vida, luz para enxergar. Conversa dura, porque Jesus não é conversa de comadre e compadre, não. Jesus é conversa de questionar a razão da vida, razão da sua vida. Batizado por Ananias, membro da comunidade de Damasco, Paulo começa a enxergar, ter visão do Evangelho, ensinado pelo próprio Jesus. Gálatas capítulo 1, né? Ele é o apóstolo da vocação, é o apóstolo da vontade de Deus. É Paulo que elabora a teologia do Novo Testamento. As cartas de Paulo são escritas antes dos Evangelhos. 1 Tessalonicenses é o primeiro documento do Novo Testamento. E ali Paulo já elabora todo um pensamento de fé a respeito de Jesus. E mais tarde, o Mateus, Marcos e Lucas e João vão também se apropriar desse pensamento no Concílio de Jerusalém e vão elaborar o seu evangelho, os evangelhos. Paulo teve muita gente que odiava ele, como é normal. Muita gente que odiava ele. Paulo era muito odiado, mas era também muito amado. Ele teve muitas pessoas que ajudaram ele, muitos colaboradores, mulheres inclusive, que é uma raridade, né, naquela época, né, e homens também. É difícil citar todo mundo. Né? Barnabé, Silvano, Apolo, Áquila, a esposa de Áquila, a Priscila, a Prisca, a Ápia, que Paulo chamava de a irmã caríssima, né? A Ápia, Filemão, né? Filemão capítulo 2. A irmã caríssima, chamava Sora caríssima, a Lídia, gente rica, gente pobre, tudo bem. Febe, Trifena, Trifosa, olha o nome que bonito das mulheres. Trifeira, Trifosa, Pérside, então, nesse fala, né? E Paulo sempre trata Pérside como a mais querida da comunidade de Roma, a Carta aos Romanos, capítulo 16. Um abraço para a mais querida, é sempre a Pérside, né? A Evódia, a Sintique, que é da igreja de Filipos, os dois são da igreja de Filipos, né? E Lucas, é lógico, que está sempre acompanhando ele. Quantas pessoas católicas fiéis à comunidade que nós temos na nossa história, na história da igreja, na vida da igreja. E Paulo era generoso, era um homem muito generoso. Paulo lutou contra a escravidão normal na época, implantada pela Grécia. Paulo lutou contra a escravidão,
lutou sempre a favor dos mais pobres. Ele sentiu na pele o fato da mãe e o pai ser refugiados, depois ele vai ajudar os refugiados no seu ministério, vai ser preso, enfim, ele vai ter, ele tem grandes qualidades revolucionárias. Não era um revolucionário, nós é que estamos chamando ele disso. Ele não era, ele nem se sentia revolucionário, mas realmente você numa época onde a escravidão é normal, você lutar contra a escravidão, é uma atitude corajosa. Defender refugiado é uma atitude corajosa daquela época. Hoje é perigoso, imagina naquela época, né? Por isso, Paulo traz na mão o Evangelho e traz na outra mão uma espada. A imagem de Paulo, ele traz o Evangelho e a espada juntos, né? Símbolo da luta, símbolo para defender os mais pobres. 3 anos depois do seu chamado, ele se encontra com Pedro, em Jerusalém. Os dois são completamente diferentes. Os dois são diferentes. Mas a intensidade do amor de Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressuscitado, o amor, a intensidade do amor à igreja é igual. Isso é que é bonito. É igual. E eu digo pra gente, hein? Em uma das mãos, vamos levar a chave. Pedro segura a chave. Vamos levar a chave. E acho melhor da outra levar a espada também. Entendeu? Levar numa mão a chave, na outra mão a espada. E que esses apóstolos legítimos na nossa comunidade, na nossa caminhada de fé, esteja sempre presente na nossa prática da fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, os fundamentos da igreja, colunas da igreja, base da igreja, que nos ensinou a fé, nos catequizou, na verdade. Apresentemos a Deus, nosso Pai, todas as nossas súplicas pelas necessidades do mundo inteiro, dizendo com o coração cheio de esperança: aumentai, Senhor, a nossa fé. Já sabe, né? Etc. Pela Santa Igreja fundada sobre Cristo, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que conduz à salvação, oremos, irmãos. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que, confie na fé, seus irmãos, você necessitava, para morar da igreja, oremos, irmãos. Pelos bispos e presbíteros mais idosos, e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força, oremos, irmãos.
Deus clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, e por sua intercessão concedei-nos humildemente vos pedimos, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos Os universos pelo pão, fruto da terra, o trabalho do homem que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do universo pelo vinho, fruto da videira, o trabalho do homem que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Oração com os humildes, sejamos Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício, de tal modo oferecido que te agrade, Senhor, nosso Deus. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oração dos santos apóstolos acompanhe a oferta que trazemos ao altar e nos una intimamente a vós ao celebrarmos esse divino sacrifício. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação te agradecer sempre, em toda parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, segundo a sua inteligência, segundo o Espírito Santo, para formar a única família de Cristo, a nossa igreja. Agora, associados da mesma coroa da glória, recebem do povo de Deus a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a tua glória de Deus, dizendo a uma só voz: é o Senhor, Deus do universo. Proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, em nome do Senhor. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco do Cristo e falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que se tornem as nossas ofertas, se mudem e se transformem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Proclamamos:
Vinde, Senhor. Recordamos, ó Pai, nesse momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer esse pão que alimenta e que dá vida, esse vinho que nos salva e dá coragem. Quando recebemos o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus, oferecido por Ele, o Espírito Santo nos une num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. Proteja a Igreja que caminha nas estradas do mundo, rumo ao céu, todos os dias renovando a esperança de chegar junto a vós da vossa paz. E ao Papa Francisco, coragem, fé firme, caridade sempre, e a Dom Manuel, que é bispo dessa igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, a Mãe da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. A todos que o Senhor chamou para outra vida na tua amizade, aos marcados com o sinal da fé, abrindo os teus braços, acolhei-os. Lembrar de tantos leigos e leigas que desde a década de 70 atuaram aqui no nosso pedaço da Zona Leste, se dedicaram tanto, todos, a formar pequenas comunidades, grupos de rua, gente que batalhou para que a igreja de hoje fosse o que é. 104 paróquias tem a igreja de hoje, uma igreja forte, poderosa. Ela é forte hoje e poderosa por causa de lá, aqueles leigos todos, aqueles padres, a gente lá na década de 70, 80, lutando para formar comunidade, da catequese, da liturgia, em tudo, e ao mesmo tempo lutando pela vida das pessoas, pelos direitos das pessoas. Lembrar de toda essa gente. Não dá para falar o nome. É uma coisa absurda de gente. Na Zona Leste. Lembrar dessa gente. E sejamos agradecidos a eles, os que já se foram e os que não se foram ainda. Sejamos agradecidos a eles, porque hoje a nossa igreja tem uma presença. 100 e tantas paróquias, 400 e tantas igrejas pequenas, comunidades. É por causa dessa gente. Por causa dessas pessoas que lutaram. Não era igual hoje, não. Lutaram com muita dificuldade. Enfrentaram dificuldades extremas, não só na religião, mas na política, etc. Enfrentaram muitas coisas para que a igreja crescesse, para que a igreja fosse um sinal muito bonito de Jesus Cristo. Então, por favor, não compare o Padre Paulo Bezerra com qualquer charlatão por aí. O Padre Paulo Bezerra não é igual. Não compare o Padre Paulo Bezerra ou qualquer outro padre da nossa geração, o Ticão, que já se foi, como se fosse um padrezinho qualquer. Não é. Não ofenda as pessoas. Não trate mal as pessoas. Quem é novo não tem o que mostrar. Quem é novo não tem o que mostrar. Pode ter do futuro, mas por enquanto não tem. Respeite os mais velhos. Respeite quem trabalhou. Nós aqui na nossa vila temos um respeito muito grande pelo Padre Stanislau Olivetano, né? Aquele homem, vocês conhecem, quem é mais velho sabe. O Padre Olivetano, estamos lá na década de 30, eles usavam aqui no bairro para formar uma comunidadezinha aqui do Patriarca, não sei aonde, não sei. Década de 30. Um homem que saía de lá, quando fizeram a estação do trem na década de 30, né? Que aqui era um bairro operário, aqui não tinha essas comunidades. Tem hoje não, desse jeito que é hoje não, era um bairro operário. Então, respeito as pessoas, tem que respeitar as pessoas. Respeito as pessoas. Então, a gente hoje se penitencia porque o desrespeito é tão grande por parte do bispo, por parte de outros, é tão grande a todas essas pessoas, né, que transformaram a igreja de São Miguel numa igreja forte, bonita, grande, maravilhosa,
Enfim, nós pedimos que todas essas pessoas que batalharam, que já são falecidas, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. Nós que agora estamos reunidos e temos consciência que somos um povo santo e pecador, dê força para construirmos juntos o teu reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a tua paz, ajudados pela tua misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Minha vida para esse povo. Disse Pedro a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse para ele: E você é Pedro. Sobre essa pedra vou construir a minha verdadeira igreja. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo nos guarda para a vida eterna. Isso é massa. Olha a hora.
Senhor, que nos alimentaste com esse sacramento eucarístico, concedei-nos a graça de viver de tal modo na igreja, que assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, assíduos à frequência na Eucaristia, que nos tornemos um só coração e uma só alma, como Deus deseja e Jesus desejou. Que sejamos enraizados com firmeza no amor do Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sentado só um minutinho, lembrar de novo do mutirão. Pode sentar um minutinho só? Lembrar de novo do mutirão, dia 9, lá na rua Uxi, não chama lá, Valdemar, né? Era perto da Valdemar, Marilza? Lá na Valdemar, ela perto, é o Jardim Brasília, né? Gente do céu! É que eu não lembro de cabeça isso na rua. Oswaldo Vale Cordeiro? Não, é rua Uxi. Não é no Jardim Brasília? Jardim Fernandes, perdão. Nós já fomos lá uma vez. Então, o mutirão, não dá para você ir lá, não tem problema. Você vem aqui no sábado, deixa aqui na secretaria, vai ter gente do mutirão aqui também, recebe, tudo isso vai ajudar, tá certo? Não se esqueça, não se vire as costas para os pobres, hein? Olha, não se vire as costas para quem está passando muita necessidade. Quem vira, olha, é a Bíblia que fala isso, não sou eu não, embora seja meu desejo, mas é a Bíblia que diz. Quem vira as costas, Provérbios, livro de sabedoria, quem vira as costas para os pobres, quem está passando necessidade, vai para os quintos dos infernos, vai para o inferno. Então, por favor, não tem essa coisa de eu sou rico, eu sou pobre, não posso, eu sou rico, eu sou avarento. A avareza é um pecado gravíssimo, né? Leva a pessoa a sofrimento, a dor, e estraga a vida de todo mundo. Então, do mutirão. Amanhã é o dia dos mártires, é por isso que eu fiz aquela lembrança ali. Vocês lembrar dessa gente, rezar para essas pessoas. Aqui na nossa paróquia, quantas pessoas, né? Desde a década de 30, sabe o que era a nossa igreja? Era um grupinho que tinha aqui, que se reunia nas casas ali. Aqui era bairro operário, aqui não tinha luxo não, né? Não tinha ônibus, não tinha nada, não tinha nem nada. Começou a ter luz elétrica depois que chegou a estação, etc. Né? Aqui o Getúlio Vargas veio inaugurar a estação aqui na Vila Matilde. Depois inaugurou lá em São Miguel, ele inaugurou aqui, depois inaugurou em São Miguel. O filho dele até morreu, né? O filho do Getúlio morreu lá, em São Miguel. Então, é você lembrar dessa gente. Não seja ingrato, sabe? Tantos leigos da nossa paróquia aqui, né? Tantas pessoas, olha, você imagina. Aí depois foi formando esse grupinho, o Stanislau vinha ajudar, acompanhar. Foi formando esse grupinho, ao mesmo tempo na cidade patriarca, que a igreja do patriarca também foi o Stanislau. Belo Ramo, Talarico, Dalila. Você vê que coisa boa, né? Grupinho assim, eles não estavam aquele grupinho. Rezava, ensinava a Bíblia, etc. Aí depois o cara que era dono aqui, já tinha loteado, né? E olha a inteligência do homem. Era uma família muito rica. Porto Ferreira, família Porto Ferreira. Depois eles mudaram para o interior. Quando saíram daqui. Eles lotearam, venderam tudo, né? Para a prefeitura, não sei, para particular. E deixou aqui essa praça. Tem escritura lá. Para fazer a igreja de São Francisco. Mas Darcilene, sabe o que eles pensaram fazer a igreja? Desse jeito que está aqui, ó. Hexágono, um hexágono. Está lá no mapa, na década de 30. Claro que lá na época lá fizeram aquela caixinha de fósforo ali, né? Aquela coisinha minúscula. Mas foi ficando assim, nenhum padre pegou e
vamos fazer a vontade dos mortos, lá da família, né, do povo. Todo mundo foi passando o tempo, sabe, lá dentro também tem suas razões. Aí a gente, né, nós aqui da nossa bairro, na paróquia, com coragem fizemos isso aqui. É formado em hexágono, né, um hexágono, que lembra o sexto dia da criação, né? Sexto dia lembra o quê? Deus fez o homem, o ser humano. Paróquia de São Francisco, né? Tem tudo a ver, né? Então, tem tudo um símbolo a construção da igreja aqui. Ela não é assim porque é assim só, ela tem símbolo, ela tem tantas colunas, tem tantas janelas, tem aquelas coisinhas redondas em cima, assim, ó. É uma homenagem à Nossa Senhora, aquela rosácea que chama, né? Uma homenagem à Nossa Senhora. E aos mártires, né? Aos sofredores. Tem todo mundo de símbolo aqui. Para mim, essa igreja até ficou meio luxenta demais, eu acho. Eu sempre defendia uma coisa mais simples, como é na Europa, né? Uma coisa mais simples, tudo, mas não, hein? Quiseram botar esse negócio. Enfim, foi uma briga terrível. Mas, enfim, paciência. Foi assim. Então, vocês amem a paróquia, amem a igreja. O sinal tem história. Amanhã é dia dos mártires, lembra dessa gente, lembra do Stanislau, que foi tão judiado no fim da vida, né, pelo padre que morava lá ali, né? Padre Gregório, do Dom Gregório, judiou do... Ai, eu nem quero falar disso que eu fico brabo. Essas coisas é terrível. E parece que sempre é assim, né? Nunca muda. Os filhos nunca seguem os ensinamentos, a tradição do pai, da mãe, que é sempre fazer coisa que acha que é diferente e depois não é. Sabe? Parece que é sempre assim, né? Você é na igreja, no comércio, é na família, não é verdade? Sempre é assim, é uma coisa desrespeitosa, né? Para mim é uma coisa tão terrível isso. Eu sei que eu também vou passar por isso, lógico, todos nós vamos. O próximo padre que vier aqui vai achar que eu sou um bosta, que eu sou uma merda, que eu sou um nada, que eu sou... Eu sei disso, entende? Mas a minha mãe sempre fala para mim, larga aquele povo que não te merece e vem morar aqui comigo. Minha mãe fala até hoje, ela fala para mim isso. Minha mãe, larga esse povo, eles não te merecem. Está sofrendo à toa, vem morar comigo, você ganha muito mais. A minha mãe fala até hoje, ela fala isso. Então, vocês perceber que a igreja, ela não é feita do nada, ela não é só pedra, só piso, só essas coisas, né? Claro que é bonito tudo, mas se a gente tivesse aqui num piso de chão batido, era a mesma coisa, né? Então claro, a gente quer ver a igreja bonita, quer não sei o quê. Aqui nunca teve tradição de ter casamento, aqui, nunca. Desde que eu cheguei, nunca teve, anteriormente também já não tinha. O pessoal já ia casar na Penha, ia casar na Tatuapé, ia casar nesse lugar que eles acham que é chique, né? Eles acham que é chique, né? Acho que o casamento vai durar mais, né? Se casar no Tatuapé, não tem nada a ver. Essas coisas que passam na cabeça das pessoas, né? Do povo. Festa também, né? Difícil também ter. Aqui a gente vai vivendo. Mas sei que a gente passa por isso. Vocês não, olha, todos nós iremos passar. Pedro passou por isso, Paulo passou, todos nós vamos passar por isso. Amanhã lembra dessa gente toda lá de trás, da Dona Palmira, de tanta gente, lembra? Mesmo São Sebastião, aquele chato de galocha, São Sebastião era um chato de galocha, mas era uma pessoa boa, uma pessoa também que se dedicava, né? Tinha aquela coisa que superava. Tem tanta gente, a gente pode, olha, elencar um caminhão de defeito em todo mundo, mas não esquecer do mais importante. Não esquecer do mais importante, né? O sacrifício que essas pessoas fizeram,
uma renúncia que eles fizeram para a gente ter a igreja. Eu tenho maior alegria de ver a Diocese de São Miguel hoje, uma igreja forte, uma igreja participativa, né? Igreja, né? Diocese, pelo trabalho que a gente fez lá atrás, né? Não foi só eu, um monte de gente, como eu falei. Então, que vocês lembrem disso, né? Não se esqueça disso, né? Isso é muito importante. A igreja é o sinal. Vocês têm que contar a história da paróquia para as pessoas. Como contar a história do posto de saúde do bairro, né? E contar a história. O pessoal pensa que o posto veio porque o governo teve a ideia de trazer o posto para cá. A gente que lutou para ter aquele posto. Imagina um tempo de pandemia, né? Ser um posto, não tem posto, como é que faz? Você vai imaginar? Que tristeza que seria, né? Fim do mundo, né? Então vocês tenham juízo. Estão fazendo um mutirão, a realidade, fazendo aquilo que os apóstolos faziam. Amor a Jesus Cristo, amor à fé, mas ao mesmo tempo lutar contra as coisas ruins, a escravidão, a exploração. Olha, eu não sei, hoje em dia não sei, o pessoal acha normal uma família não ter comida. Eu não sei o que essa gente tem na cabeça. Tem gente que acha normal não ter comida, comer resto de caminhão de osso. Ele acha normal. Para mim não é cristão. Para mim não é. Para mim não é cristão, não é nada. Vai para os quintos dos infernos, largue a fé, largue qualquer coisa. Eu ia falar, mas não vou falar. Entende? Para mim não é normal, não. É normal. Então lutar, né, minha gente? Desculpa eu estar demorando. De novo eu estou demorando. Mas eu prometo que no domingo que vem eu vou fazer a missa em meia hora, se vocês quiserem. E o Darcilene, eu tenho que ajoelhar no seu pé para você vir tocar na missa? O que eu tenho que fazer? Você não se ofereceu vir tocar, cantar na missa? Tudo, você toca violão bonito. E a gente tem que ajoelhar, beijar seu pé de novo? Beijar? O que tem que fazer para você tomar consciência? Falei para o senhor que quando o senhor quisesse... Não. Olha, gente, nós aqui, se você ficar com essa toada aí, quando o senhor pedir, quando o senhor quiser, não. Você serve a comunidade de São Francisco. Sim, eu sirvo a não é a mim. Se for a mim, eu vou escolher as músicas, Beethoven, Mozart, etc. Eu sirvo a Deus. É a comunidade. O senhor é o diretor da igreja. É a comunidade. Né? Conversamos já. Mas eu sei que você tem, eu sei, mas nas questões. Mas, pelo amor de Deus, né? Tem que pegar, amarrar. Mano, chega uma hora, não é assim, não, né? Aí ele vai, tem que ter consciência, liberdade, né? Entendeu? Então, faz favor, pensa um pouco, toma consciência, fala. Não quer, tudo bem, é só falar que não quero tocar, tá bom, também não tem problema, ninguém vai morrer por causa disso, ninguém morre por causa disso não. Mas que quer, se quer, né? Se o senhor falar assim, eu quero, a comunidade precisa, eu venho. Mas meu Deus do céu, olha mais que ela tá falando. Todo domingo tem missa. Todo domingo tem missa aqui que eu saiba. Sei. Por enquanto tem uma, depois vai ter mais, né? Todo domingo tem missa. A gente sente falta de tocar o violão, cantar essas coisas. Todo mundo sente falta. Você quer fazer uma enquete aqui? Né? É questão de consciência cristã, consciência de cristão. Então por que você... Eu tenho. O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Fala aí para nós todos aqui o que nós temos que fazer, que a gente faz. É beijar seu pé, o que é fazer? Não tem que fazer. Já beijei tantas vezes o pé dessa mulher. Já de novo? Na quinta-feira. Não? Aí de novo? Pelo amor de Deus. Consciência. Amor. Eu sei que você tem amor, que você tem consciência, mas não é esse argumento. Eu tenho que pedir.
Nosso relacionamento como cristão já está num tempo de não precisa ficar, entendeu? Quando a pessoa novinha, ele ali é jovenzinho, coitado ali, jovenzinho, não tem experiência, né? Então é lógico, aí ele vai conversar, vai falar, vai explicar, na verdade, é diferente. Bom, coragem para todo mundo, uma semana santa, boa, amanhã é dia dos mártires, santos mártires, lembra dessa gente toda, com amor, entendeu? E vocês todos tenham saúde, ânimo, força para enfrentar o que vier. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Perdão por ter demorado mais um pouquinho.